Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Hoje o programa Mais Saúde tá do jeito que eu gosto. Nós vamos estar falando sobre um tema assim, que tem gente que diz, eu tenho, mas sabe, não tem cura, não consigo me livrar disso. A enxaqueca. O que será que é que, aliás, o que eu tenho visto em consultório cada vez mais, a minha anamnese começa a ter dor de cabeça, não tem uma criatura que não comece a conversar. E quando você vai ver, são sintomas clássicos de enxaqueca. E é lógico que eu não poderia deixar de convidar e estar à frente desse programa comigo a doutora Denise Carreiro. Denise, boa tarde. Boa tarde, Gisela. Mais uma vez juntas para a gente poder, enfim, passar para a população, né, Denise? Um espaço como esse da Canção Nova não é uma bênção? Com certeza, né? É o que a gente estava comentando, né? Essa experiência que a gente tem no tratamento dos pacientes, os resultados que a gente tem mais aqui divulgar, né? Exato. Tentar melhorar um pouco a qualidade de vida, né, das pessoas. Exato, nossa. Então, o tema hoje é enxaqueca. Gostaria muito da participação de vocês. Podem mandar e-mail, telefonem. Ligue 0 operadora 11 20 39 1410. O telefone da América. Mande seu SMS através do celular, né? Você pode estar digitando CN, SP, dá um espaço, faz a sua pergunta, dê o seu testemunho, o seu depoimento, né? Também. O que acontece muitas vezes, sempre que eu como aquele alimento, eu tenho dor de cabeça. E assim sucessivamente, você pode também estar colocando quais são as suas dúvidas e mandar esse SMS. Você dá um espaçozinho depois do CNSP, escreve, assina, não esquece de colocar seu nome de onde você está falando e manda aqui para o 49.400. Então, hoje o programa Mais Saúde falando de enxaqueca com a presença da nossa querida doutora Denise Carreiro. Denise, você também tem encontrado esse bando de pacientes que chega e que quando você começa a perguntar dor de cabeça, é sempre aquele 3 ou 4 que a gente normalmente coloca um número, né? O que eu começo a brincar é que muitas vezes a gente pergunta, você tem dor de cabeça? A pessoa responde para você, normal, né? Eu já falo, o que é esse normal? Olha, não me lembro sem dor de cabeça. Impressionante. Né? Às vezes você pega pacientes que estão há 15, 20 anos com enxaqueca. E dores de cabeça que assim, olha, não saem, não se controlam, controlam com medicamentos, mas eu já peguei paciente tomando 15 medicamentos por dia. Por dia, para tentar controlar a dor de cabeça. Uma paciente de perto de Fortaleza. Uhum. Olha só, já tem gente aqui mandando testemunho, hein? Olha só, a Mariane, que é estudante, 20 anos, diz que tinha crise de enxaqueca, que tinha que ir para o hospital tomar medicação endovenosa na veia. Diz que vomitava de tanta dor. Até que começou a fazer um estágio na área de nutrição, onde a nutricionista do consultório era uma nutricionista funcional. E aí a vida dela mudou. Mas enquanto nós estamos conversando, eu vou guardar o resto do testemunho da Mariane e perguntar para a doutora Denise. Denise, o que é realmente essa enxaqueca? O que é a enxaqueca? Tem uma definição clássica? A ciência já chegou a uma conclusão? Tanto você não tem essa conclusão, que a maior parte dos medicamentos utilizados para o tratamento de enxaqueca são medicamentos que eram utilizados em outras situações e que se descobriu melhorar a dor de cabeça. Então você tem medicamentos como o topiramato, né, que é o Topamax ou outros, né, na área, que são para quê? Para convulsão, né? Tem medicamentos que são usados para tratamento de dor de cabeça que são antidepressivos, que são inflamatórios, que são, enfim, você não tem efetivamente aquele medicamento que é direcionado para uma causa aonde se sabe exatamente o processo que leva. Não se sabe, né?
Entanto é que o tratamento se faz muitas vezes, que a gente vê por aí, o pessoal fala tratamento das crises, né? E o tratamento preventivo. Exato. E aí, mas quando você fala em tratamento das crises ou preventivos, é sempre direcionado ao tipo de medicamento que é utilizado. Então, se usa um tipo de medicamento para prevenir, um tipo de medicamento nas crises. Porém, mais uma vez, enquanto você está pensando em controlar o sintoma, não se está modificando as causas, né? Não tem uma causa específica. É verdade, né? Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Quer dizer, tem um monte de coisa que pode estar envolvida na dor de cabeça. E assim, isso é inquestionável. Pode ser sono, pode ser estresse, pode ser tensionamento. Você tem dores de cabeça tensionais, que na verdade até é o maior número das dores de cabeça que tem, são as dores de cabeça tensionais, onde muitas vezes ela é até confundida com enxaqueca. Tá? Só que, na verdade, você vê uma série de possibilidades de causas e o pessoal não relata a alimentação como um dos principais fatores desencadeantes de dores de cabeça. E a alimentação em várias frentes. Quer dizer, eu posso ter uma alergia alimentar provocando uma dor de cabeça? Pode. Mas também pode ter substâncias excitatórias que são da célula nervosa ingerida junto com a alimentação. Também nós podemos ter hipoglicemia, é um dos maiores desencadeantes de enxaqueca. Com certeza. Quando o pessoal fala, olha, muitas vezes antes de eu começar a ter a dor de cabeça, eu começo a ter visão turva, ver luzinha, estrelinha, muitas vezes aura, né? Aquela luz, aquele processo que muitas vezes o pessoal começa a enxergar um tempo antes da dor de cabeça. O que é isso? Isso é hipoglicemia, da brava, né? E o que pode estar causando essa hipoglicemia? Então, aí em todos esses pontos, né, nós temos aí várias possibilidades. Então, em relação, por exemplo, a hipoglicemia, ela pode estar sendo causada, por exemplo, por uma alergia alimentar. Tem determinados alimentos alergênicos que podem causar, como consequência dessa reação imunológica, hipoglicemia. Denise, desculpa te cortar um instantinho. É para o pessoal que não sabe o que é hipoglicemia, você podia dar uma explicadinha? Claro. Nosso cérebro, ele comanda tudo dentro da gente, né? É o órgão que comanda todas as nossas funções. Uhum. Só que o sistema nervoso central, ele também é o único órgão que não tem reserva de energia. Ele não consegue usar a energia de alimento que a gente comeu há mais de 2h30, 3 horas atrás. E o único energético do cérebro é a glicose. Para a gente usar corpos cetônicos, que é uma outra possibilidade de energético para o cérebro, você tem que estar pelo menos 24 horas em jejum, né? Então, realmente o energético do cérebro é a glicose. E se começa a faltar para o sistema nervoso central, o único energético dele que é a glicose. Uhum. A sensação é de pane, né? Quer dizer, tá faltando a energia para o sistema nervoso central que comanda tudo dentro do organismo. Uhum. Então o organismo vai reagir e vai produzir um hormônio chamado cortisol, que na verdade é o hormônio chamado hormônio do estresse, né? Todo tipo de estresse físico, mental e emocional vai aumentar a produção de cortisol. E qual é uma das coisas, por que o cortisol é liberado nesse processo? Porque ele vai fazer o nosso organismo pegar o nosso aminoácido, que deveria ser usado para estruturar o organismo, para formar coisas que fazem a gente funcionar, só que ele vai ter que pegar esse aminoácido, transformar em glicose e jogar para o cérebro. Por quê? Para o cérebro não pifar, né? Só que esse processo que faz a gente liberar essas substâncias para poder fazer o que a gente chama de neoglicogênese, né? Que é formar glicose a partir de outras fontes, como aminoácido, essa liberação hormonal para fazer aparecer glicose de algum lugar, ela faz um processo que leva primeiro a ter uma vasoconstrição no cérebro, nos vasos do cérebro, para depois ter uma vasodilatação.
Então, quando num primeiro momento eu tenho a hipoglicemia e tenho que liberar esses hormônios para poder liberar a glicose para o cérebro, em consequência disso, eu vou ter, depois de um período, uma vasodilatação. E aí vem a dor de cabeça. Olha que interessante. Tá? E olha, tem várias participações. Olha, tem duas aqui fantásticas que eu já vou ler. A Hilda, aqui do Imbu, ela dizendo: eu tenho enxaqueca, tomo antidepressivos e sofro muito com isso. Gostaria de mais informações. E a Maria Inês, aqui da Água Fria, olha que interessante. Tem uma neta de 10 anos que reclama muito de dores de cabeça e enjoo. Criança pode ter enxaqueca, Denise? Adorei essa pergunta. E como, né? E muitas vezes, quantas vezes eu já peguei casos de pacientes no consultório que eles falavam assim: desde pequenininha eu tinha dor de cabeça, só que falavam que era emocional, que era para chamar atenção que eu falava que tinha dor de cabeça. Pois é. Que era emocional, que era psicológico, né? Quando, na verdade, simplesmente a dor de cabeça, a cabeça, o cérebro, é um órgão do nosso organismo como qualquer outro. Certo. E ele pode sofrer a consequência de desequilíbrios orgânicos, Perfeito. como qualquer outro órgão. Perfeito. Basta que a pessoa tenha, que o órgão dela sensível seja o sistema nervoso central. Perfeito, né? Perfeito. E, Denise, falando da nossa área, aonde a alimentação pode, então, entrar? Primeiro, colaborar, nós vamos falar, claro, mas aonde a alimentação pode ser até a causa ou desengatar gatilhos, né? Então, aí a gente pensando nessa hipoglicemia, que a gente já viu que é um grande desencadeante de dor de cabeça, que fatores na alimentação pode desencadear a hipoglicemia? Primeiro, ficar mais de 3 horas sem comer. Certo. Né? Então, são coisas bem simples, muitas vezes, que a gente deixa de fazer, né? Então, passar mais de 3 horas sem comer. Comer coisas que dão pico e queda rápida de energia. Por tá? exemplo? Então, você come alguma coisa no meio da manhã, como, doutora, bolacha cream cracker, né? Com toda certeza vai dar um pico e uma queda violenta de energia. Ou eu tomo lá o meu cafezinho com o estômago vazio, mas, doutora, é sem açúcar, né? Só que por ação da cafeína, quando você tá com o estômago vazio, a cafeína vai fazer você ter uma hiper e em seguida uma hipoglicemia, tá? Então, tomar café com o estômago vazio é um grande desencadeante de hipoglicemia, que para alguns pode levar a dor de cabeça, para outros a labirintite, para outros a tontura, né? E, Denise, estômago vazio não quer dizer só de manhã cedo, né? A partir do momento que você fica 3 horas sem comer, mais de 3 horas sem comer, já assim, mais de 2 horas e meia, 3 horas sem comer, eu já posso considerar isso. E outras coisas, comer carboidrato refinado, então comer muito doce, né? Muito açúcar, muito carboidrato refinado. Baixo consumo de legume, verdura e fruta, mais uma vez, né? Nós vamos que deixar o pessoal, né? Rotular. Mas, realmente, baixo consumo de legume, verdura e fruta é outra coisa que pode favorecer esta hipoglicemia, né? Que mais? Processos alérgicos. Então, derivado de leite é um grande causador de hipoglicemia, né? Assim como outros alimentos que podem causar o processo também. Que mais que a gente pode ter aí causando hipoglicemia? Aumento de fungo no intestino. Aos famosos, tá? né? Desequilíbrio da microbiota intestinal com prevalência fúngica. O fungo produz substâncias que levam à hipoglicemia no organismo, né? Então tem que pesquisar isso também. Mas, por exemplo, no caso daquela menininha que colocou 10 anos com enxaqueca e enjoo, qual é um grande sintoma que a gente tem de hipoglicemia? Enjoo. Olha aí. Então, quando você fala assim, eu acordo enjoado, né? De manhã eu acordo enjoado. Muitas vezes eu não consigo comer direito porque tá com aquele processo enjoado. Isto é hipoglicemia. Perfeito. Né? Então, aí já vem, você já vai relacionando. A menina tem enxaqueca e tem sintomas de hipoglicemia. Não é coincidência, né? E, Denise, com certeza. Aonde que o leite pode ser um desencadeante assim de uma alergia? Porque agora esse mês eu coloquei no artigo meu da revista da Canção Nova falando do leite. Então assim, imagina o tanto de e-mail que eu já andei recebendo, alguns até muito interessantes, porque as pessoas começaram a dizer assim: nossa, estou vendo uma luz no fundo do túnel, porque de repente médico nenhum resolve a crise asmática da minha filha, que está com 2 anos e 9 meses,
com bombinha, corticoide, de repente, será que não é o leite? Mas o médico não falou nada a respeito. Então, aonde que o leite pode entrar nesse quesito também da alergia, levando a uma hipoglicemia? É uma pena que ainda realmente existam tantas crenças, né? Verdade. A gente sabe que o leite tem essa conotação de alimento saudável, né? E do cálcio, etc., mas o processo da individualidade tem sempre que ser considerado. A partir do momento que existe sintomatologia, né? Olha, eu sou super saudável, eu não tenho nada, eu consumo leite, eu não tenho problema nenhum. Bom, então, meu amor, você tem tolerância a essas proteínas de difícil digestão. Pelo menos por enquanto. E não é essa pessoa que vai ter que se preocupar, mas aquela pessoa que tem com frequência rinite, sinusite, bronquite, asma brônquica, dermatite, gastrite, esofagite, enxaqueca, com certeza essa pessoa vai ter que se preocupar com o consumo diário e excessivo de derivado de leite, tá? Por quê? Porque tem proteínas de difícil digestão, porque tem proteínas de não digestão, porque tem desequilíbrio entre os minerais, né? Então, enfim, porque tem uma série de fatores que pode sim levar a problema. É óbvio que não dá para generalizar. A gente tem que avaliar por sintomatologia. Perfeito. Agora, a sintomatologia existindo, estando evidente e você continuando a ignorar o fato, aí é ignorar a ciência. Tá? Porque isso é ignorar a ciência. Perfeito. Você tem estudos da Organização Mundial da Saúde mostrando, você tem estudos inúmeros já é incontável a quantidade de estudos que já existe mostrando essa relação. Tá? Então, com certeza, tem que ir atrás e tem que avaliar. E os alimentos que podem provocar enxaqueca, né? Além do derivado de leite, e aí muitas vezes a gente fala assim, mas eu nem consumo leite, é verdade, mas eu consumo queijo, consumo iogurte. E a gente precisa 10 litros de leite para formar 1 de queijo ou de iogurte. Então, você concentra 10 vezes as proteínas alergênicas, tá? Então, o derivado de leite é sim um desencadeante de enxaqueca, assim como a soja e assim como os cítricos. Campeoníssimos no desencadeamento de enxaqueca. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aquela pessoa que fala, mas é o limãozinho da salada, né? Com certeza o limãozinho da salada pode fazer uma pessoa ir parar lá uma semana de enxaqueca no hospital, como diz a menina tomando lá injeção na veia, né? Exato. Mas é verdade, os cítricos, o grupo da laranja, limão, mexerica, polcã, laranja, lima, e inclusive, eles têm uma substância chamada loctopamina ou octopamina, que é o excitante da célula nervosa, né? E pode sim ser um desencadeante de enxaqueca, né? Aí, de alimentos alergênicos, esses são os piores. Tá. O glúten não é regra. Para algumas pessoas pode desencadear, para outras não. Agora, é só alimento alergênico que causa isso? Não. A gente tem excitatórios. A cafeína é um excitatório da célula nervosa. A feniletilamina, que é uma substância presente no chocolate, olha, né? Quanta pode gente ser um falando, desencadeante. né? Do chocolate, muitas vezes o vinho também, queijos fortes, né? Com certeza. Queijo a gente já tirou do circuito, né? Mas a feniletilamina é uma substância presente que pode causar esses processos, assim como o aspartame, né, que é um grande desencadeante de dor de cabeça, excitatório da célula nervosa. O glutamato monossódico, que os pacientes relatam isso, de consumir, muitas vezes coisas com glutamato desencadear dor de cabeça. Açúcar, mas não por ação do processo nem alérgico, nem excitatório, por causar hipoglicemia reativa. E provavelmente os fungos se alimentando desse açúcar, né? Aí junta tudo, né? E também tem a individualidade, né? As pessoas têm que ficar atentas, né, Denise? Com certeza. Então, agora que você já falou um pouquinho, eu vou continuar o testemunho aqui da Mariane. Então, que foi, quer dizer, obra de Deus, né? Encaminhou certinha você devia ter colocado nas suas orações para o Senhor te curar assim, se enxaqueca, Ele pôs a mão e te levou para um profissional da área da saúde para fazer isso. Então, aí essa nutricionista do consultório era funcional, ela relatou, então, tudo e pediu que ela retirasse os cítricos. Novamente, a família da laranja, repete pra gente. Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja lima, né? Toda essa família. Não é o abacaxi, porque o pessoal tem mania de achar que é o ácido. Não é o ácido, né? Então, é simplesmente o grupo da laranja. Pois é. E aí,
indicou que te retirasse os cítricos da vida dela e ela pôs assim, observação, adoro cítricos. Então, aquela relação de gostar demais de um alimento, Denise. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu preciso comer, o organismo está pedindo. Mas ele está pedindo para o bem ou será que ele está pedindo para o mal, Denise? Quando o organismo está equilibrado, em geral está pedindo para o bem. Quando o organismo está desequilibrado, determinados alimentos que causam processos de alergia, de reação no organismo, como num primeiro momento ele libera histamina em quantidade pequenininha e não numa quantidade violenta. Quem já teve alergia sabe que o pessoal dá antihistamínico para tratar. Isso. Né? Então, uma das reações do organismo para combater uma substância estranha é produzir histamina. E a histamina em quantidade violenta, ela dá um piripaque e a pessoa não quer olhar para a cara do alimento nunca mais, né? Mas quando a histamina é liberada em quantidade bem pequenininha, e no caso da maior parte das alergias alimentares, a histamina é liberada em quantidade pequena, ela vai precisar estar num efeito somatório para dar sintoma. Então, logo que você consome e ela é liberada numa quantidade bem pequenininha, ela é relaxante cerebral. Então, qual é a relação que você tem com o alimento? De prazer, conforto e relaxamento. Eu adoro o alimento, eu preciso dele, inclusive para me sentir relaxada, para melhorar. Só que é justamente essa nossa amiga histamina que faz a gente ter queda da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Você sabe, Denise, que eu faço uma pergunta no consultório e falo assim, olha, eu vou te deixar numa ilha isolada, você só vai poder comer o que tem na ilha, mas você pode levar um alimento. Incrível, como sempre o alimento que a pessoa quer levar é aquele que não é o do bem. É o alergênico. Pois é. Aí, terminando esse testemunho da Mariane, que eu já agradeço, inclusive, ela diz que hoje, tirou o cítrico, teve uma melhora espantosa, né? Diz que hoje em dia ela consome só esporadicamente, diz que ainda sente um pouco de dor, só que ela não está mais correlacionando ao cítrico. Ela diz que está tentando cortar os derivados do leite, já que o leite foi o primeiro a ser extinto da vida dela, né? E principalmente desde que ela virou uma adepta à nutrição funcional. Então, Mariane, parabéns, tá? Espero que você esteja melhor e muito obrigada pelo seu testemunho. Pois é, daí fica todo mundo assim, mas se eu tiro esses alimentos, Denise, o que eu vou comer? Ai, às vezes eu fico tão irada, porque o pessoal come pão francês todo dia, não enjoa. Agora, para ir fazendo um rodízio de outros alimentos, né, fica aquela coisa. A sobrinha da doutora Denise, ela vai estar aqui, ela é também nutricionista e ela fez um livro de receitas, todas testadas, doces e salgadas, gente, sem glúten, sem leite, sem soja e sem açúcar. E aí, vocês, dona de casa, que ficam naquela dificuldade, ela vai estar aqui podendo responder uma série de questões em relação também aos preparos, né? Porque realmente fica assim aquele drama e que não é bem assim, né, Denise? Com certeza não. Eu falo que é voltar um pouco pro tempo da vovó, tá bom? Porque antes da década de 60, você não tinha tudo trigo. Então, até quando eu pergunto para pessoas mais velhas, né, eu falo, como é que era? Era pão todo dia? Imagina, tinha biju, tinha cuscuz, tinha mandioca. Eu falo, pois é, né? Não era feito bolo com fécula de batata, araruta, farinha de arroz, mandioca. Eu falo que a natureza, ela é tão sábia, ela é tão ampla. Deus deu tanta coisa pra gente, a gente vai e limita, né? A gente é que limita, não é a natureza, verdade. Não é o que tem por aí. E eu acho que uma coisa importante, sabe, Givélia, é que às vezes as pessoas confundem a nutrição funcional com tirar leite, né? Não. E assim, na verdade, a nutrição funcional, ela se preocupar com a individualidade bioquímica. Então, pegar para cada pessoa o alimento que para ela pode não estar sendo adequado. E trabalhar num processo de equilíbrio. Então, eu não tenho nenhum paciente que tira o leite da alimentação. Nenhum. Tá? Ah, bom, então não tira? Não. Equilibra o organismo. Faz esse organismo tolerar. E aprende a trabalhar com isso dentro de um processo de rodízio, de equilíbrio e de variedade. Para você não ficar socialmente limitado, porque tá impossível você ir a algum casamento, a algum lugar. Você vira um ET. Exato. Né? Quer dizer, então vira um processo de neurose, não de alimentação saudável. E não Exato. Tem por que fazer isso. Aí gera estresse, aí complica tudo de novo, né? E quando você equilibra o organismo da pessoa, não só tirando os alimentos que não são adequados para ela, do dia a dia, mas principalmente fazendo ela consumir o que
que é adequado, porque as pessoas esqueceram do que é uma alimentação saudável. A hora que você faz isso e equilibra o organismo, aí você consegue evitar o radicalismo, né? Pois é, gente. Então, esse é o programa Mais Saúde. Hoje nós estamos falando de enxaqueca e os alimentos que podem te ajudar. Vão ser para o próximo bloco. E os alimentos que podem provocar. Querida Mãe do Céu, Mãe de Jesus, vem me acalentar e o meu sono velar. Na, 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 na. Que eu possa sentir os anjos aqui a me proteger e ninando pra mim. Na, 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 na. Se estás ao meu lado, eu não tenho medo, estou protegido e durmo em paz. Na, 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 minha mãezinha pede pra Jesus pra ficar comigo e com os meus pais. Dorme, neném, dorme, neném, dorme, neném, dorme, neném. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo aquilo que é razoável. Um insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos seus próprios sentimentos. Portanto, viver sozinho, esperando a vinda de Jesus, na minha opinião, não dá. Nós somos seres criados para viver em comunidade. É por isso que o amigo nessa hora entra por escolha do próprio Deus. Entra por intervenção da graça de Deus, como uma pessoa que vai olhar para nós e vai dizer para nós assim, vai dizer para mim: Dunga, nós vamos esperar juntos, nós vamos vigiar juntos, nós vamos esperar juntos, e quando ele voltar eu quero estar junto com você. Você conferiu PHN com Dunga. A Rádio América está com você todos os momentos do seu dia. 10 horas e 1 minuto. Agora são 2 horas e 2 minutos. Agora 4h22 na América, você. Agora 6h39 aqui no fim de tarde. O nosso objetivo é a evangelização 24 horas. É Jesus nosso Senhor que nos segura nos braços, dia após dia. Ouça no seu celular. Aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Rádio América 2015. Mais fé no seu rádio. Milhares de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Um dia preparado por Deus para transformar a sua história. Agindo Deus, quem impedirá? Está chegando o primeiro Cairás Canção Nova Abraça São Paulo de 2015. Dia 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, São Paulo. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Padre Christian Shankar, Márcio Mendes, Celina Borges, Felipe Jardim, Paula Guimarães, Ministério de Música Canção Nova e Dunga.
Início às 7h30 da manhã, encerramento às 6 da tarde. Já adquiriu seu ingresso? Faça isso agora mesmo na Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do Metrô, ou na Loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 33829800 ou eventossp@cançãonova.com. Cairós Canção Nova abraça São Paulo. Faça essa experiência de fé. A campanha da fraternidade é uma oportunidade de retomarmos os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Ensinamentos que nos levam a ser uma igreja atuante, participativa e consoladora. Campanha da Fraternidade 2015. Somente uma fé profunda poderia fazer com que alguém se mostrasse tão disponível à vontade de Deus. José amou, acreditou, confiou em Deus e no Messias com toda a sua esperança. Homem de profunda castidade e obediência, recebeu a tarefa de ser pai adotivo de Jesus, cumprindo-a com docilidade e responsabilidade. Ele escutou solícito o anjo, tomando como esposa a Virgem de Nazaré. 19 de março, dia de São José. América. 12h30. A radicalidade do Evangelho é exigida a todos os cristãos, mas os religiosos são chamados a seguir o Senhor de modo especial. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A vida consagrada é profecia, é ir às fronteiras do mundo. Esta é a nação que escuta a voz do Senhor seu Deus. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, Denise, chovendo perguntas, eu não quero que você perca assim de responder, então eu vou falar às nossas ouvintes, você depois fique à vontade para ir colocando. Eu gostaria de começar com a Margarida, que diz assim: doutora, tenho um filho de 8 anos com bronquite asmática, ele costuma tomar sempre leitinho com achocolatado. Será que isso pode agravar a situação dele? Ouvi dizer que o Yakult, que tem lactobacilos vivos, fazem bem. É verdade? Essa eu vou deixar para você responder agora e depois eu falo todas as outras de enxaqueca. Bom, mais do que sabido, né, o quanto que derivado de leite é causador de bronquite, tá? Então isso a gente não tem dúvida nenhuma. É que, infelizmente, Margarina, nem sempre é só o leite, tá? Mas o leite é um grande causador. Testar, ficar 1 mês sem consumir, tá? Derivados de leite, consumindo sempre muito legume, muita verdura, muita fruta, comidinha adequada, tudo, né, bonitinho, com certeza vai te ajudar a definir se uma das maiores causas é ou não esse derivado de leite. Agora, o Yakult faz bem? Não, em relação a um processo, quando existe um processo alérgico, tá? Por quê? Porque é proteína do leite do mesmo jeito, ainda associada com açúcar, e nem sempre você vai ter garantido que aqueles lactobacilos estão vivos, dependendo do estado de conservação. Então, em geral, os lactobacilos fazem bem, mas não necessariamente o desses produtos que tem junto açúcar, proteína de leite, etc. Você tem vários no mercado que podem ser te orientados por algum profissional da área, que aí sim pode ajudar, porque bronquite não vai existir se não existir desequilíbrio da microbiota intestinal, das bactérias intestinais. Por isso que os probióticos são importantes. Mas é importante você procurar aí a orientação de um profissional para poder te ajudar nisso, tá? Tá, agora umas perguntas ótimas. A participação de vocês hoje está, sim, sempre está muito bom, mas hoje está bem especial, porque está bem focada, né? A Josélia está dizendo assim, que faz 3 meses que ela está em São Paulo, ela morava na Bahia. Diz que antes ela sentia muitas dores de cabeça e enjoo, só que agora piorou muito. Por que será? Primeira pergunta. Depois tem a Eliene, que diz que tinha sempre muita enxaqueca, diz que o ano passado fez uma quimioterapia e diz que depois disso a enxaqueca acabou. Tá? Perguntou se tem alguma razão e fala que a filha de 21 anos tem dores de cabeça todos os dias no mesmo horário, às 14 horas. Pergunta o que fazer. Tem a Maria Antônia dizendo que o marido tem labirintite, já fez tratamento, diz que tem muita dor de cabeça.
isso pode ter relação. E tem aqui depois um SMS que eu acabei de receber, que é de Osasco, que tem uma ouvinte, a Idelma, dizendo assim que quando ela come laranja, ela fica enjoada. Então, vamos dar uma fechada nisso, porque você tem, assim, praticamente 10 minutinhos para responder tudo, ainda darmos tchau e agradecer a tua participação. Ok, vamos lá. Olha, normalmente a dor de cabeça, ela é um fator somatório, né? Então, não é só... Normalmente, a gente vai ter sempre esses processos. Uma das coisas que é importantíssimo falar, e eu já vou falar a primeira delas, né? Hidratação. Muitas vezes, a falta de hidratação isoladamente pode ser um fator desencadeante de dor de cabeça. Outro é sono, né? Então, alteração na qualidade do sono também pode ser um desencadeante de dor de cabeça. Aumento de poluição, aumento de intoxicação, dificuldade do fígado de eliminar toxinas, esse acúmulo. Quantas pessoas não falam assim, minha dor de cabeça é do fígado? Né? Então, na verdade, o fígado é o órgão que elimina toxina. Se eu tiver com mais intoxicado, com mais carência nutricional para eliminar toxina e mais acúmulo de coisas dentro do organismo, pode desencadear uma dor de cabeça. Então, dor de cabeça em geral, a gente avalia sempre fatores somatórios. Então, no caso da Josélia, vamos imaginar que ela veio aí de Salvador para São Paulo, está num processo de adaptação, aumento muitas vezes de poluição, né? Muitas vezes está adaptando o processo de alimentação, começou a comer mais alimentos que ela não estava acostumada. Então, muitas vezes, a mudança de determinados alimentos que, para ela, pode ser maior desencadeante de dor de cabeça. Então, em geral, Josélia, são fatores somatórios que vai ser importante observar. Observa um pouco tudo isso que a gente está falando e vê dentro da tua realidade o que você pode ter feito, que pode ter contribuído para isso, né? No caso da Eliane, que ela falou que ela fez a quimioterapia e não teve mais dor de cabeça, quando a gente tem algum processo que causa alergia no organismo, ou desequilíbrio funcional no organismo, não necessariamente processo alérgico, existem órgãos de choque que sofrem a consequência desses processos. E muitas vezes esses órgãos de choque vão mudando durante a nossa vida de acordo com fatores que dão um start para que esse ou aquele órgão de choque se manifesta. Então, o fato de repente, uma quimioterapia, ela pode ter tomado dosagens maiores de determinadas drogas, de algumas coisas que fizeram ela diminuir a dor de cabeça e, de repente, trocar aí por algum outro órgão de choque. E a gente já tem casos e relatos de pessoas que tiveram um processo inverso. A partir da quimioterapia, começaram a desencadear a dor de cabeça. Pessoas que, a partir de uma gravidez, começaram a desencadear a dor de cabeça. Né? Então, eu nunca tinha tido dor de cabeça, depois que eu engravidei eu comecei a ter enxaqueca. Então, esses órgãos de choque podem ir mudando durante a vida da gente. E para a filha da Eliane, eu acho que um pouquinho tudo isso que a gente está falando agora. Observar essa alimentação, fica muito tempo sem comer? Tem consumo frequente de algum desses alimentos que nós colocamos que ou pode dar alergia, ou pode ser um fator excitatório da célula nervosa? Tem consumo de açúcar refinado? Tira o açúcar, porque é um grande desencadeante de hipoglicemia, né? E pode ser um grande desencadeante de dor de cabeça. Fica longos períodos sem comer? Tem baixo consumo de legume, verdura e fruta? Como é que é a hidratação? Toma líquido com a refeição, que é um dos fatores que pode inibir a absorção de vitamina e mineral e ainda gerar processo inflamatório dentro do organismo. E a dor de cabeça pode ser consequência de substâncias inflamatórias excitando a célula nervosa. Então, observa um pouquinho tudo isso que a gente falou e aí faz essa avaliação no que pode estar e, se for o caso, procurar aí a ajuda de um profissional. Delma, laranja dando enjoo, a gente já falou por quê, né? Muitas pessoas têm, sim, sensibilidade ao grupo da laranja, principalmente pessoas que tiver como sintoma rinite, sinusite, gastrite, né? Esofagite de refluxo, infecções urinárias de repetição, cálculo, labirintite e principalmente dor de cabeça. Tá? O fato de falar eu consumo e dá enjoo, já tem que prestar atenção nesse alimento. O organismo está gritando, o organismo está avisando, né? Então é aquela história de alimentos que para um é remédio, para outros amargo veneno. Então vamos observar melhor.
Faltou a labirintite, né? Faltou da Maria Antônia. Faltou. Então vamos lá. Labirintite, ela pode sim ser desencadeada pelos mesmos fatores que desencadeiam a dor de cabeça. A labirintite pode ser desencadeada por hipoglicemia, por problemas de circulação. A cafeína é um grande desencadeante de labirintite. O grupo da laranja, os cítricos, é desencadeante de labirintite. Ficar mais de 2h30, 3 horas sem comer. O açúcar é um grande desencadeante de labirintite. Não por acaso, os mesmos fatores também podem desencadear dores de cabeça, né? Pois é. E tem aqui a Doralice perguntando lá de Santana se pressão alta tem alguma relação com enxaqueca. Muitas pessoas têm dor de cabeça quando tem pressão arterial aumentada, mas isso não é regra. E mais do que isso, tem sempre que estar fazendo uma avaliação e sempre procurando aí os especialistas na área, porque pressão alta é uma das poucas coisas que dá muito pouco sintoma, né? Nossa, é a assassina silenciosa, né? O Rock fala. Exatamente. Não adianta você achar que você vai ter uma dor de cabeça quando você tem pressão alta, não. A dor de cabeça pode sim ser um sintoma de pressão alta, mas jamais se fiar nisso, né? Sempre pesquisar, porque a dor de cabeça, a hipertensão é muito silenciosa. E as mulheres no período pré-menstrual, que de repente ficam com enxaqueca, dores de cabeça, Denise, o que acontece no organismo? Alterações hormonais pode ser um desencadeante de dor de cabeça, que a gente vê que é muito comum, né? Na TPM e aumento de dor de cabeça. Mas o que é também comum na nossa prática clínica, né? Que quando a gente trata e modifica todos os fatores que podem levar à dor de cabeça, essa dor de cabeça, inclusive da TPM, vai desaparecendo. Tá? Então eu acredito que talvez os mesmos fatores que levaram à dor de cabeça também favoreceram o desequilíbrio hormonal. Então, a hora que a gente melhora uma coisa, melhora a outra, tá? Pois é, e tem uma pergunta aqui da Rosilene, lá de Anápolis, em Goiás. Ela diz que tem uma menina de 11 anos que está ficando mocinha, que o corpo está se transformando, diz que ela não é gorda, mas diz que está com uma gordura acumulada no abdômen. A gente recebeu uns e-mails de pessoas que nem, por exemplo, tive meu bebê, tô magrinha, tô amamentando, mas tô com uma gordura abdominal. Tá todo mundo se queixando muito de uma deposição na parte abdominal. E ela perguntando eu gostei da pergunta, ela diz assim, tem alguns alimentos que posso incluir na alimentação dela? Um minutinho, Denise, um minutinho. Rápido, rasteiro, vamos lá. A gordura abdominal, antes de qualquer coisa, é conhecida como doença inflamatória, não é porque come mais do que gasta, né? É uma doença inflamatória associada à carência de vitamina, mineral e principalmente ômega 3. Então tem sim, primeira coisa que tem que incluir sem piscar, 5 a 6 frutas ao dia, uma a cada 2h30, 3 horas, salada verde crua no almoço e na janta, semente de linhaça triturada e, se puder, o óleo de linhaça acrescentado no almoço e na janta. O ômega 3 ajuda muito a melhorar a eficiência da insulina, que por consequência ajuda a diminuir a gordura abdominal. E principalmente, cuidado com o consumo habitual de derivado de leite, soja, açúcar refinado, glúten também, né? O glúten em excesso também. São coisas que tem que tomar cuidado porque elas podem causar o processo inflamatório que aumenta a resistência à insulina, né? Então acho que nesse contexto, diminuindo um pouco o que não é bom, aumentando um pouco o que é melhor, dá para resolver o problema aí dessa gordurinha localizada no abdômen. Pois é. Bom, em 2 minutinhos eu quero te agradecer de novo, Denise, e como faltavam 15 minutinhos para o nosso término normal, então eu vou te convocar de novo, né? A gente já vai ver quando é que vai ser a nossa próxima data, vamos anunciar, e você pense num tema bem bacana para a gente estar falando para os nossos ouvintes, tá, Denise? Eu é que agradeço mais uma vez, adoro vir aqui, né? Só que eu acho que até o tema, a gente está vendo aí que tem tantas questões que a gente tem que responder, que a gente pode até estar trabalhando um pouco com esse processo. Exatamente, né? Exatamente. Okay. Bom, meus queridos e minhas queridas, obrigada pela audiência. Um beijo imenso. Fiquem com Deus. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração,
eu clamarei o teu Espírito. Como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo o meu ser se revigorará e sentirei pavor. Só Deus e minha fé renascerá. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu Espírito. Como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo o meu ser se revigorará e sentirei pavor. Só Deus e minha fé renascerá. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo o meu ser se revigorará e sentirei pavor. Só Deus e minha fé renascerá. Veio uma mulher da Samaria buscar água na fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. E Jesus disse à mulher: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? E Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna.
A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Senhor, somos como esta mulher, sedentos de Ti, da água viva. Sim, Senhor, nós temos sede de Ti, nós temos sede de Deus. O homem tem sede de Deus. As nossas buscas desregradas, desenfreadas pelo prazer, pelo poder, é porque nós temos sede, Senhor, sede de Ti. Estamos assim, sentados à beira do poço, querendo água, buscando em poços, com água suja, saciar essa sede. Mas agora sabemos que só Tu podes nos dar água viva, água que jorrará para a vida eterna. É essa água que nós queremos, Senhor. É essa água que eu quero, Senhor. Muitos de nós no caminho desanimaram, muitos de nós no caminho desistiram, muitos de nós, após bebermos dessa água, não voltamos ao poço para beber novamente. E hoje, Senhor, nós queremos voltar a este poço e beber a água que sacia a nossa sede. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem a água viva, vem água pura, purificar, libertar, renovar as forças, renovar a nossa fé. Senhor, nós queremos nos levantar, mas precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito. Vinde, ó Espírito Santo, e levanta o Teu povo, levanta os consagrados, levanta os casais, levanta as famílias, levanta os jovens, levanta os sacerdotes, levanta a Tua igreja, Senhor, pela força e pelo poder do Teu Santo Espírito. Muitos perderam a fé, muitos desanimaram, muitos estão desesperados. Nós pedimos, Senhor, eu Te peço, Senhor da vida, derrama o Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre todas as nossas realidades, e sacia a sede da nossa alma, que é sede de Ti, Senhor. Nós não queremos desistir mais, nós queremos avançar, e que o Teu Espírito nos leve para frente, que essa água viva, que sacia a sede da nossa alma, que agora novamente enche-nos, que ela nos leve para frente. Essa água viva é o Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, como um vento que sopra, impulsionando o barco, como uma pena que é levada pelo vento. Nós queremos ser assim, Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito. Não nos deixe desistir, não nos deixe desanimar. Encoraja-nos, Senhor. Encoraja-nos, Senhor, e não nos deixe mais voltar atrás. Nós nos submetemos ao Teu senhorio e clamamos o Teu Espírito, e clamamos a Ti, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Sempre em frente, caminhando, seguindo, caindo e levantando, clamando o Teu Espírito, porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Sem o Teu Espírito, nós não somos nada. Nós não somos capazes de nada. Nós dependemos de Ti, Senhor. Aquela mulher nem sabia quem o Senhor era, e nós sabemos quem o Senhor é, porque já fizemos uma experiência contigo. Nós estamos voltando, Senhor. Nós estamos voltando para a Tua casa, e é nela que nós encontramos toda a força para seguirmos em frente. Estamos voltando para a Eucaristia, estamos voltando para a oração, estamos voltando para a Tua palavra, estamos voltando para a Tua vontade, estamos voltando, Senhor, para o caminho de santidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar.
Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir. Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Eu vi a multidão ao seu redor. Sua voz cantava as canções que falam de Jesus, e todos se abraçavam de emoção. Profeta do amor que me conduz, mostra o caminho de Jesus, homem de Deus, carisma que nasceu no interior e fez da sua vida um instrumento de paz. Sair da boca deste pregador, eu vi a força de nosso Senhor em suas mãos. Tinha uma luz para todos no seu coração, e vi a multidão lhe abraçar. O dom que Deus lhe deu não morre mais, vai ficar plantado em nosso chão. Nova canção que sai das ondas firmes do amor, no rádio de nosso Senhor Jesus. Acabamos de apresentar Mais Saúde.